Pessoal, vamos continuar a fazer as nossas correções do nosso segundo simulado Estude. Essa questão é uma questão de literatura e caso vocês queiram trazer mais, buscar mais dados, trazer mais algumas reflexões sobre esse assunto, recomendo que vão ao seguinte módulo, que é literatura contemporânea, certo? A nossa questão, ela é organizada no entorno de um texto que é chamado O Homem Trocado, certo? É uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Que é um grande autor de crônicas do contemporâneo brasileiro. O enunciado diz assim para nós: o tom surreal do conto é demarcado por uma encadeação de fatos inusitados e ainda assim possíveis. Isso, aliado a uma linguagem irreverente, justifica o título do texto, tornando a personagem principal. Portanto, é uma questão que gira em torno da personagem principal. Só para que vocês tenham em conta, nós temos uma situação bastante inusitada, no qual o personagem ele sempre viveu o azar de sofrer uma série de situações e ele espera que essa situação também se repita como se concretiza no final da nossa crônica. Primeiro vamos pensar nas alternativas que estão incorretas, correto? Então, a primeira alternativa incorreta, e discutindo essa mesma, um ser humano confuso, incapaz de diferenciar histórias dos acontecimentos reais de sua vida cotidiana. Por que está errado? O distrator, ou seja, o termo que remete a um erro aqui, é quando ele diz que ele é incapaz de diferenciar. Ele é capaz de diferenciar. Em nenhum momento do texto fica implícito ou explícito que ele não consiga diferenciar, por exemplo, o que é um acontecimento do que é um delírio e tal. Ele sabe exatamente isso. Entretanto, a alternativa aponta como uma característica do personagem central, e não é uma característica. Por isso, essa alternativa está errada. Outra alternativa errada diz o seguinte: uma alusão aos costumes desorganizados do brasileiro, justificando as confusões na vida de um cidadão comum. Não há nenhuma alusão a costumes desorganizados do brasileiro. Isso é o distrator. Não tem nenhuma alusão. Ele está fazendo um texto bastante cômico sobre alguém que tem falta de sorte e que vive desse aleatório, né, dessas situações inusitadas. Portanto, esta é a parte que remete ao erro da questão. Outra alternativa é incorreta. O ápice dos resultados dos erros humanos cotidianos, compendiado em uma só pessoa, como crítica à ineficiência. Até chegar à nossa vírgula de pessoa, está correto. Agora, quando ele diz como crítica à ineficiência, isso não é uma crítica à ineficiência, porque há coisas que ele sofre que não decorrem dele, logo não seria ineficiente. E tem coisas que ele sofre que não são fruto da ineficiência. Logo, não temos aqui uma possibilidade de alternativa correta, portanto está errado. Outra alternativa incorreta diz assim: um louco, pois é pressuposto que o homem possui dupla personalidade, sendo isso a causa de seus problemas. Ele pode até ser louco, entretanto, nada na crônica aponta para essa dupla personalidade. Ou nada diz claramente que ele seria louco. O texto não diz isso. Se o texto não diz e nós não podemos inferir porque o texto não dá nenhum índice, nós não podemos citar, correto? Portanto, essa alternativa é incorreta. A alternativa correta diz assim: uma caricatura que habita um universo fictício e verossímil, o que é a raiz do humor presente no conto. Ele é uma caricatura de alguém que sofre com o azar, mas a maneira com que ele coloca o texto faz com que nós aceitemos como possível naquele universo esse modelo. O nome disso é verossimilhança. Verossimilhança é o pacto que nós, leitoras e leitores, estabelecemos com aquilo que nós lemos, que é, mesmo que não seja verdadeiro, se o mundo é crível, se o mundo é possível de existir naquele contexto, nós aceitamos. E então, alguém que relate desta forma, naquele contexto, é aceitável. Portanto, esta é a alternativa correta. É isso, pessoal. Estude.